E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mário André e nessa aula a gente vai conversar sobre a introdução ao estudo das equações, ok? Mas antes de sabermos o que é uma equação, é importante que a gente saiba diferenciar uma equação de uma expressão. Então, por exemplo, eu tenho como exemplo aqui de expressões duas coisas. Eu posso ter uma expressão numérica onde, logicamente pelo nome, essa expressão é somente formada por números. E esses números estão envolvidos em operações matemáticas, sejam elas adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação ou radiciação, tá bom? Não necessariamente aparecendo todas ao mesmo tempo, tá legal? E eu tenho também uma expressão algébrica. O que é uma expressão algébrica? Uma expressão é dita algébrica quando em sua composição começar a aparecer letras, que aqui a gente vai chamar de variáveis, tá bom? Então aqui, por exemplo, eu tenho 3x mais 7. É uma expressão algébrica, pois aqui aparece a variável x. Ok, agora qual é a diferença de uma expressão para uma equação? Vejamos. Como exemplo de equação, eu tenho aqui 3x mais 7 igual a 1, ou ainda 2x ao quadrado menos 3x igual a 5. O que você consegue reparar de diferente desses dois exemplos para os de cima? Primeira coisa a você reparar é que na equação obrigatoriamente aparece agora a nossa igualdade. Então eu tenho aqui a igualdade entre duas expressões, na verdade, tá? Então aqui eu tenho a expressão 3x mais 7, beleza? E tenho a expressão 1. Eu tenho aqui a expressão 2x ao quadrado menos 3x e a expressão 5. Sendo assim, então, essas duas expressões, elas são separadas pela igualdade. Belezinha? E na expressão, o principal objetivo é você reduzir essa expressão a um elemento ou elementos diferentes, ou seja, elementos que não são semelhantes. Como assim? Aqui, por exemplo, eu tenho 5 mais 3 vezes 5 menos 8 dividido por 4. Fazendo na ordem correta, você consegue resolver essa expressão e chegar a apenas um valor numérico. Diferentemente dessa expressão aqui de baixo, porque aqui eu tenho 3x mais 7. E entre letras e números não podem ser resolvidos adições e muito menos subtrações. Beleza? Então, o principal objetivo da expressão é você reduzi-la até encontrar um valor numérico ou um valor algébrico, ok? Na equação, o principal objetivo é você encontrar um valor ou valores para a variável, ou seja, para a letra, de modo que essas equações, aliás, essas expressões se tornem iguais. Como assim? Eu quero saber aqui, por exemplo, qual o valor de x, de modo que 3x mais 7 seja igual a 1. Eu quero saber aqui embaixo o valor ou valores de x, de modo que 2x ao quadrado menos 3x seja igual a 5. Belezinha? Então essa é a principal diferença entre expressão e equação. Agora, é importante você perceber também e saber identificar o grau da equação. Por quê? Porque o grau da equação ele vai me determinar a quantidade máxima de raízes. O que são as raízes da equação? São justamente os valores que tornam a equação verdadeira. Sendo assim, então, reparem, essa primeira equação é dita do primeiro grau. Por quê? Você sempre se baseia pelo maior expoente da variável. E aqui, logicamente, estamos tratando de equações onde nelas aparecem somente um tipo de variável. Em todos esses três exemplos, repare que eu estou colocando a variável x. Mas, devido ao fato de ser uma variável, aqui pode ser qualquer letra. Posso ter uma equação com a variável y, posso ter uma equação com a variável t, variável p, r, tanto faz, tá bom? Então, olha só, esse x, que é o único que aparece na equação, ele não possui expoente. E a gente sabe que toda vez que uma variável
não possui expoente, o valor dele é igual a 1. Sendo a única variável e o seu expoente igual a 1, essa equação é dita do primeiro grau. Belezinha? Aqui reparem que nós temos duas variáveis. Eu tenho a variável x ao quadrado e a variável x. Quem é que vai me determinar, nesse caso, o grau da equação? Sempre é a variável de maior expoente. Sendo assim, se aqui é expoente 1, aqui é expoente 2, então essa equação é dita do segundo grau, ok? E aqui embaixo, repare que nós temos uma equação de quarto grau. Como eu te falei agora há pouco, esse grau da equação é o valor numérico, na verdade, né, que vai me determinar a maior quantidade de raízes. Então vejamos, se uma equação é de primeiro grau, ela pode ter uma raiz ou nenhuma. Se uma equação é de segundo grau, ela pode ter uma raiz, duas raízes ou nenhuma. Se uma equação é dita do quarto grau, ela pode ter de nenhuma até 4 raízes, de modo que elas tornem a equação verdadeira, tá bom? Outra coisa importante é você reparar que a gente vai trabalhar daqui para frente é o seguinte: nós temos sempre dois membros na equação. O primeiro membro é a expressão que fica à esquerda da igualdade e o segundo membro é a expressão que fica à direita dela. Não se esqueçam, pessoal, que quem determina esses membros é justamente essa igualdade. Então, tudo que ficar à esquerda dela pertence ao primeiro membro. Tudo que ficar à sua direita pertence ao segundo membro. Bacaninha? Ok. Agora, uma coisa muito importante que você tem que saber diferenciar é o conjunto universo do conjunto solução. O conjunto universo são todas as possibilidades que você tem como resposta de uma equação. O conjunto solução é a resposta que você encontra, mas nem sempre, por exemplo, a resposta que você encontrar vai pertencer ao conjunto universo. Dessa maneira, se o conjunto solução, o valor que você encontrar, não pertencer ao conjunto universo, então a gente diz que essa equação não tem raiz nenhuma, não tem resposta. Por exemplo, aqui eu digo que o conjunto universo são os números naturais, ou seja, eu só posso admitir como resultado um número natural. E de repente você resolveu uma equação e achou como solução igual a menos 3. Só que menos 3 não é natural. Por quê? Porque números naturais só envolvem todos e quaisquer valores positivos e o zero. E aqui, logicamente, esse 3 é negativo. E aí o que acontece? Nesse caso, então, a gente diz que o conjunto de solução é igual a vazio. Não tem resposta, tá bom? Agora, vamos supor que eu tenha um exemplo onde o conjunto universo é igual aos números reais. Números reais, pessoal, aceitam todos e quaisquer números que você imaginar, tá bom? E se de repente eu achar como solução, como resultado, por exemplo, igual a 1/3? Ah, professor, mas é uma fração. Não tem problema, gente. Mesmo sendo fração, ela representa, aliás, um número real. Se representa um número real, então esse valor ele é a solução da tua equação. Detalhe bem importante aqui, tá? Quando uma equação qualquer, numa questão, num exemplo, sei lá, alguma coisa assim, não especificar o tipo de conjunto universo que a equação pede, é porque ela aceita todo e qualquer número real, tá bom? Antes de terminar aqui a aula, eu vou colocar no final dela, tá bom? Um link, um videozinho aqui, né, que vai te direcionar a uma aula bem bacana que vai te explicar melhor a diferença entre conjunto universo e conjunto solução, bem como também um resumo de uma equação de primeiro grau. Beleza, pessoal? Então, nessa nossa primeira aula de um conjunto de 3 aulas sobre equações, eu estou te mostrando somente a introdução para que você reconheça uma expressão, reconheça os elementos que formam uma equação, aliás, tá? E saiba diferenciar o grau da equação, o que é primeiro e segundo membro dessa equação também. Beleza?
A gente se aguarda, a gente se vê, aliás, na nossa próxima aula então. Valeu, galera!